tá certo? E ela fazia o quê? Ela aprende tudo isso, o que pode, e sonha em construir um lugar para ela trabalhar assim, para investigar e ensinar aos outros. Em 1961 começa-se a instituição do Hospital, que é o St. Christopher, que é fundado em 1967, que ele efetivamente começa a funcionar. Com essa seguinte declaração de abertura, olha lá, ó, o St. Christopher está baseado na fé cristã em Deus através de Cristo. Seu objetivo é expressar o amor de Deus a todo aquele que chegue de todas as maneiras possíveis, na destreza da enfermagem, dos cuidados médicos, no uso de todos os conhecimentos científicos para aliviar o sofrimento e o mal-estar, na simpatia e atendimento pessoal com respeito à dignidade de cada pessoa, como um homem que é apreciado por Deus e pelos homens, sem barreira de raça, cor, classe ou credo. A partir daí realmente fundamenta-se o Hospice. Olha só, agora a gente já descobriu quem somos nós, quem são os outros, a gente já fez um resgate de cuidado paliativo, essa história dessa série de sábados é uma história super bonita, para você ver como a pessoa quando quer tem uma superação, a pessoa chega lá e ela mantém firme, tá certo? Agora a gente precisava discutir o quê? Na medicina atual, como é que a gente vai aplicar tudo isso que a gente viu até agora? Na medicina atual, a gente está começando a aprender que quando a gente não pode curar, a gente pode cuidar. Que cuidar pode ser uma das melhores terapias que a medicina pode dar. Mesmo que a gente não consiga curar, assim, a gente está fazendo uma das melhores coisas para o outro, para a família e para nós mesmos. Pode passar? Olha só, essa é uma definição da Organização Mundial de Saúde sobre cuidado paliativo, tá certo? A primeira é de 1990, ela foi reformulada em 2002, porque nessa definição de 2002 foi incorporado o cuidado com a família, que a primeira definição não incluía. Então a definição de cuidado paliativo é a seguinte: cuidado paliativo é uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças ameaçadoras da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Essa é a definição de cuidado paliativo. E daí criou-se alguns princípios dos cuidados paliativos, que são, vamos passar, prover o controle da dor e dos sintomas correlatos, o que deve ser conseguido pela avaliação de cada caso individual e do livre acesso às medicações necessárias, sobretudo os opiáceos. Isso aí é difícil. A gente, não adianta você falar assim, ó, nós vamos fazer uma formulinha aqui, ó, todo paciente em terminal a gente vai fazer X remédio. Não funciona assim, tá certo? Mesmo quando a gente precisa fazer sedação, para cada um a sedação é de um jeito. Tem gente que a gente faz sedação com midazolam, o cara faz sedação paradoxal, a gente precisa trocar, a gente precisa associar o remédio. Então não existe fórmula mágica. Isso é cada caso individual, a cada momento. O que é hoje é, amanhã pode não ser. E uma grande dificuldade é isso aqui, ó, livre acesso às medicações necessárias, sobretudo opiáceos. A sociedade no geral, os pacientes e os médicos, isso que é o pior de tudo, muitos médicos ainda têm um preconceito muito grande contra a morfina. O pessoal acha assim, vou dar morfina, o cara vai ficar viciado. Você dá morfina 5 minutos para o cara morrer só. Então, assim, tem muita gente morrendo com dor. E isso é uma verdade tão grande, porque assim, ó, a maioria dos médicos, o receituário para dispensação de opiáceos, como a morfina, era um receituário amarelo. Você tem aquele receituário azul que todo mundo conhece, que é o diazepam da vida. Esse receituário é um receituário amarelo. Esse receituário, a gente não manda fazer isso, é dado pelo governo. Você tem um timbre do governo lá. E assim, e muitos médicos não têm um receituário, né? Como é que você vai prescrever morfina se nem receituário você tem no seu consultório? Então assim, é difícil, sabe? A morfina custa barato, uma caixinha de dimorfo é baratinho pra caramba, sabe? Uma ampolinha de dimorfo é um negocinho barato pra caramba. Mas a cultura ainda não permite que a gente use opiáceo. O governo não distribui opiáceo. Como é que o cara que não tem condição vai tratar uma dor se ele não tem dinheiro para comprar morfina? Então o governo tem que dispensar morfina. E não dispensa. Assim. Ou até tem na lista de programa de medicação de alto custo. Mas o programa de medicação de alto custo demora quase 2 meses para ver medicação. Então você vai começar a morfina com o cara e de repente ele não tem todo esse tempo para esperar. Um outro princípio do cuidado paliativo é assim: considerar a morte como parte natural da vida. Isso é a nossa característica, nós não vamos fugir disso nunca, tá certo? E não como
fracasso da medicina curativa. Se eu não tomar isso como verdadeiro, eu vou entubar o paciente e vou usar droga vasoativa até não querer mais, sabe? Assim, enquanto eu não aceitar que a morte é parte da vida, eu vou continuar praticando uma coisa que a gente chama de distanásia. Não sei se vocês já ouviram distanásia. O termo distanásia, a definição dele é assim: é morte prolongada e sofrida decorrente de procedimento médico. Se você tivesse deixado a natureza agir, o cara pararia naquele tempo. Sem tuba, usa droga vasoativa, o cara está literalmente apodrecendo em vida e você está ali fazendo tudo por ele. Você está praticando a distanásia, você está fazendo ele. É uma morte prolongada e sofrida. Por quê? Porque você está provocando isso. Né? Por quê? Porque você não consegue aceitar que a morte é parte natural da vida. Para ele, para você, isso é um fracasso. Então, olha só. Considera a morte como parte natural da vida e não como fracasso da medicina curativa ou uma possibilidade da medicina paliativa, porém oferecendo qualidade de vida ao paciente, favorecendo o bem-estar na abordagem holística do seu tempo final de vida. O que interessa não é só aquela pessoa que está ali com uma determinada patologia, é aquela pessoa que está ali, que tem um câncer de pulmão, mas que é mãe de alguém, que é avó de alguém, que é esposa de alguém, que é amada por alguém, sabe? E que tem um valor como pessoa humana. Lembra que a gente falou lá atrás? Qualidade de vida, né? Valor da vida e significado da vida. Então assim, será que valor, que significado tem, sabe, um paciente ser mantido sobre condições mecânicas totais, sem a gente ter um nosso limite, né? Quando a gente pode fazer alguma coisa para alguém, acho que a gente tem que fazer, mas quando a gente não pode fazer, a gente não deve fazer. Um outro princípio do cuidado paliativo é assim: não abreviar nem prolongar a vida pelo procedimento médico. Cuidado paliativo significa que você vai matar o cara mais rápido. Sedação paliativa significa que você vai matar o cara. Significa que você vai tirar o sofrimento. Então a gente não deve acelerar a morte, mas também a gente não deve praticar a distanálise. Isso é um grande preceito do cuidado paliativo. Isso é uma coisa que foi incorporada na segunda definição da Organização Mundial da Saúde sobre a definição do cuidado paliativo. Nós temos que oferecer um apoio à família que sofre tão ou mais intensamente no aspecto emocional do paciente. E isso é entendido na fase de luto. Às vezes o paciente já aceitou a condição de fim de vida dele, ele já aceitou a morte, mas às vezes um familiar não aceita de jeito nenhum, né? É um familiar que vai querer que você pratique a distanásia ao extremo. Então assim, a gente tem que dar esse apoio para a família. Porque às vezes ele está sofrendo mais, porque o paciente já está naquela aceitação total. Assim, olha, eu quero que venha, eu estou pronto para ir, né? E às vezes o familiar não aceita isso. Um outro princípio do cuidado paliativo é o quê? Integrar ao atendimento os aspectos psicológico e espiritual, respeitando as crenças individuais ou a falta de crença. Ninguém tem que passar a acreditar em Deus porque está morrendo. Se ele não acreditou a vida inteira e se ele não quer acreditar agora, ótimo. Para ele, quer dizer, para quem é religioso, acreditar em Deus pode ter um significado maior diante da morte. Mas se o cara não era religioso, que significado tem que acreditar? Ele não acreditou a vida inteira. Se ele quiser acreditar no final da vida, ótimo. Se ele não quiser acreditar, ótimo também, sabe? Eu acho que para ele tem que ter um significado para ele. Então assim, então a gente tem que respeitar a crença de cada um, né? Você pode ser católico, espírita, evangélico, protestante, budista, mas também se o cara não quiser ter nada, se ele quiser inclusive se revoltar contra Deus, ótimo, sabe? Deixa de se revoltar contra Deus. Ele está de coração limpo, ele vai acertar a conta com Deus, e não é porque ele esbravejou contra Deus que ele vai para o inferno, sabe? Ele está de coração aberto, ele está falando com Deus abertamente. E se ele quiser se revoltar contra Deus, ele tem todo o direito do mundo para isso, não sabe? Isso é uma coisa extremamente importante: oferecer cuidado interdisciplinar, objetificando suprir adequadamente as necessidades do paciente, baseado no reconhecimento das limitações e necessidades de apoio que cada profissão tem. E o termo interdisciplinar é bonito porque assim, ó, se você falar em multiprofissional, significa muitos profissionais sobre um paciente. Mas sim, necessariamente eles não estão tendo o mesmo
familiar. Você tem fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, o fonoaudiólogo, terapeuta profissional, o psicólogo. Mas assim, cada um vai lá e faz sua parte, ninguém está olhando. No interdisciplinar está todo mundo pensando no paciente do mesmo jeito, todo mundo pensando como um todo, tá certo? Valorizando aquela época. Tá certo? Então o interdisciplinar é isso, é você se interagir. Tá certo? Isso é difícil para os profissionais, mas é uma exigência fundamental do cuidado paliativo. Investir em qualidade de vida, que não significa apenas o controle de sintomas físicos. Entender que esse conceito só pode ser definido para o paciente de forma individual e que mesmo nesse pode ter variação de diferentes fases de vida. Para algumas pessoas,